Êxodo, capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel que tomem para mim oferta, de todo o homem que a der de sua vontade, de coração, tomareis minha oferta. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro, e prata, e bronze, e material azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e couros de carneiros tingidos de vermelho, e couros finos, e madeira de acácia, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engastes, para o éfode, e para o peitoral. E farão para mim um santuário, e eu habitarei entre eles. Conforme tudo o que eu te mostrar, o desenho do tabernáculo, e o desenho de todos os seus objetos, assim o fareis. Farão também uma arca de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e sua largura de côvado e meio, e sua altura de côvado e meio. E a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma borda de ouro ao redor. E para ela farás de fundição 4 anéis de ouro, que porás a seus 4 cantos, 2 anéis a um lado dela, e 2 anéis ao outro lado. E farás umas varas de madeira de acácia, as quais cobrirás de ouro. E meterás as varas pelos anéis aos lados da arca, para levar a arca com elas. As varas se estarão nos anéis da arca, não se tirarão dela. E porás no arca o testemunho que eu te darei. E farás uma coberta de ouro fino, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e sua largura de côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, lavrados a martelos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás, pois, um querubim ao extremo de um lado, e um querubim ao outro extremo do lado oposto. Da qualidade do propiciatório farás os querubins em suas 2 extremidades. E os querubins estenderão por em cima as asas, cobrindo com suas asas o propiciatório, suas faces a uma em frente da outra, olhando ao propiciatório as faces dos querubins. E porás o propiciatório em cima da arca, e no arca porás o testemunho que eu te darei. E dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandarei para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 covados, e de 1 côvado sua largura, e sua altura de côvado e meio. E a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma borda de ouro ao redor. Farás também para ele também uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, a qual moldura farás uma borda de ouro ao redor. E lhe farás 4 anéis de ouro, os quais porás aos 4 cantos que correspondem a seus 4 pés. Os anéis estarão antes da moldura, por lugares das varas, para levar à mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e com elas será levada à mesa. Farás também seus pratos, e suas colheres, e seus jarros, e suas bacias, com que se fará libações, de ouro fino os farás. E porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim continuamente. Farás também um candelabro de ouro puro, lavrado a martelo se fará o candelabro, seu pé, e sua cana, seus copos, seus botões, e suas flores, serão do mesmo, e sairão 6 braços de seus lados, 3 braços do candelabro do um lado seu, e 3 braços do candelabro do outro seu lado, 3 copos em forma de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 copos, forma de amêndoas no outro braço, um botão e uma flor. Assim, pois, nos 6 braços que saem do candelabro, e no candelabro 4 copos, em forma de amêndoas, seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo dos 2 braços do mesmo, outro botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, e outro botão debaixo dos outros 2 braços do mesmo, em conformidade aos 6 braços que saem do candelabro. Seus botões e seus braços serão do mesmo, todo ele uma peça lavrada a martelo, de ouro puro. E farás para ele 7 lâmpadas, as quais acenderás para que iluminem a parte de sua dianteira, também suas tenazes e seus apagadores, de ouro puro. De 1 talento de ouro fino o farás, com todos estes objetos. E olha, e faze-os conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte.